Nos vídeos passados, nós vimos os conceitos de superávit e déficit. Depois nós vimos também como o governo reage a um déficit, pedindo grana emprestada. E depois nós vimos os conceitos de superávit primário e déficit primário. Agora está na hora da gente ver os conceitos de superávit nominal e déficit nominal. Pois bem, nós vimos que o superávit primário é quando as receitas são maiores que as despesas menos os juros, correções monetárias e amortização da dívida que existe. Então, o superávit nominal é quando as receitas são maiores que as despesas e essa parte, essa diferença é suficiente para eu conseguir pagar os juros da minha dívida, do meu empréstimo e mais uma parte do meu próprio empréstimo, reduzindo aí, fazendo a amortização da minha dívida. O déficit nominal é quando a minha receita menos despesa não é suficiente para eu pagar os juros e um pedaço da minha dívida, podendo amortizar a dívida. Não é suficiente. O que acontece? Aí fica juros sobre juros. Os juros que eu não consigo pagar, né, e nem a parte do empréstimo, ele se acumula para o próximo mês. A consequência disso é o aumento da dívida pública. No caso aqui, a dívida pública brasileira. Vamos dar uma olhada agora como aumentou a dívida pública brasileira nos últimos anos para vocês entenderem a gravidade disso aqui. Essa notícia foi publicada pelo G1 no dia 25 de janeiro de 2016, quando a Dilma ainda era presidente. E aqui nós temos na parte de economia uma notícia que diz o seguinte: dívida pública sobe 21,7% em 2015 para 2,79 trilhões, a maior da série. O aumento da dívida pública em 2015 somou 498 bilhões, diz o Tesouro Nacional. Gastos com 367 bi, com juros tiveram maior peso no aumento da dívida. Por que isso acontece? Por que o governo está pagando todo ano, né, uma parte, está pagando essa quantidade enorme de juros? Você vê aqui, gasto com 367 bi de juros, e mesmo assim a dívida brasileira continua aumentando ano após ano, aumentando sempre. É justamente por causa do tal do déficit nominal. E a gente nota, e agora eu vou puxar novamente aquele negócio do PIB do Brasil, e aqui vem a primeira crítica em relação também aos governos do PT. A gente vê que o PIB brasileiro, como está mostrando nesse gráfico aqui, ele cresceu significativamente nos últimos anos. Você vê que aqui no governo, olha, de Fernando Henrique, de 95 até aqui o final do governo do Lula, o PIB brasileiro cresceu. Aqui no Fernando Henrique deu aquela queda básica, né, que é normal dos governos de direita, se é que a gente pode chamar de direita. Então, aqui no governo do Lula, ele que era contra essa política de aumento de juros, de dívida, o PIB cresceu bastante, ou seja, a arrecadação cresceu bastante. Apesar disso, né, você poderia dizer assim, olha, eu tenho uma dívida realmente e eu tenho que pagar ela. Bom, minha arrecadação aumentou muito, mas simultaneamente a dívida brasileira aumentou mais. Agora, do que é composto essa dívida pública brasileira aqui? Isso que é preciso entender também. A dívida, nós vimos que ela é composta dos juros e amortizações da dívida, mas também do investimento na previdência social, na educação, trabalho, saúde, um monte de coisas. O governo Lula e Dilma, ele aumentou bastante esse investimento aqui na previdência social. Mas ele também aumentou em quantidades, aqui em números, o valor dessa dívida. Ele diminuiu em relação ao PIB, que quando ele assumiu era 60 e tantos por cento do PIB, hoje é 42%, mas o valor numérico dessa dívida, ele aumentou. E aí eu me faço a seguinte pergunta: se nós tivemos a oportunidade de ter um PIB crescendo desse jeito aqui com o governo Lula, por que não foi aproveitado isso para, por exemplo, acabar com a dívida pública brasileira de vez? Que é isso aqui. Porque imaginem, vocês pensam assim, bom, o dinheiro que hoje está indo para a educação e para a saúde é pouco, mas ele poderia praticamente dobrar de tamanho se o dinheiro que o Brasil arrecada não tivesse que ir para cobrir esses juros
amortização da dívida aqui. É por isso que é tão importante o trabalho da auditoria cidadã da dívida, que tenta fazer uma auditoria para identificar. Imagina-se que, como no Equador, no Brasil exista muita coisa errada nessa criação dessa dívida aqui, principalmente essa parte. A PEC 241, que nós vimos em outros vídeos, ela congela somente essa parte aqui, ó. Por que ela quer congelar só essa parte? Porque ela quer garantir a essa turma aqui que o dinheiro arrecadado do Brasil vai servir para pagar eles aqui, os bancos. É por isso que eles estão chamando de essa PEC 241 de bolsa bancário. Porque é uma bolsa que só vê o lado deles aqui. Eles poderiam dizer o seguinte, eles poderiam tomar outra providência. Eles diziam o seguinte, olha, nós vamos botar a PEC 241 para congelar os juros e amortização da dívida. Mais do que isso a gente não paga. Acabou-se a farra de vocês. Agora, todo o dinheiro extra que vier vai ser para cobrir essa outra parte aqui. Aí seria realmente um governo direcionado para quem precisa. Só que não é o caso, é o contrário, infelizmente. Por isso que a gente precisa entender todos esses conceitos de déficit, superávit, primário, nominal e tudo mais, que é para poder falar sobre isso aqui de maneira mais concreta. Como esses conceitos, e aí eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei no vídeo anterior, muita gente tenta complicar de propósito. Porque ele começa a falar nominal, primário, não sei o que, confunde a cabeça do povo, e daí ele diz assim, olha, eu vou resumir, os gastos, a gente tem que diminuir os gastos. Mas ele não fala que ele só está diminuindo os gastos com o povo. Ele não está diminuindo esse outro gasto aqui, que é o mais problemático. Por quê? Porque é um dinheiro que o Brasil arrecada com o seu imposto, com o meu imposto, que a gente simplesmente não sabe para onde vai. Todo o imposto que você paga, a metade o governo gasta com coisas obscuras. Existe aí uma suspeita muito forte de que são padrinhos, amigos, compadres, entendeu? Aquela turminha, aquela panela ali que está ganhando juros, dinheiro à base de juros que você não sabe nem quem são essas pessoas. Eu vou deixar um link aqui para vocês, aqui da Globo, do G1, que fala todos esses conceitos normalmente por escrito e faz uma comparação entre governo e uma pessoa comum. Há quem diga que não se pode fazer dessa forma, blá blá, mas é tudo conversa, dá assim para simplificar. E eu vou terminar esse vídeo com o último texto que tem aqui dessa primeira parte. Ele diz o seguinte, no caso do governo brasileiro, há um déficit histórico porque o seu superávit primário, quando comparado com o PIB, que é a soma das riquezas do país, é baixo e os juros que corrigem o valor da sua dívida são altos. Por isso, o governo não consegue pagar todo o juro, muito menos abater o valor de sua dívida. E aí explica por que essa dívida vai só crescendo com o tempo. Em 2018, teremos eleições para presidente. E é muito importante saber do próximo presidente como ele vai lidar com isso aqui. Do atual presidente, a gente já sabe como é. O Michel Temer criou uma proposta de emenda à Constituição que congela os investimentos no setor público para garantir grana para os bancos. É o que está sendo explicado aqui nesse vídeo. Quais são as consequências disso? O que está por trás disso? Você vai ver nesse outro vídeo. Quem é que ganha com essa medida? Infelizmente, é isso aí. Mas eu espero que eu tenha contribuído aí com o aumento do conhecimento de vocês sobre esses termos. Porque nós vamos, a partir do momento que eu falei, já prometi a vocês que eu vou falar sobre dívida pública brasileira, e vem crítica aí ao governo PT, vocês já sentiram por que vem crítica, então vocês precisam estar por dentro de todos esses conceitos. Lá, quando eu estiver falando também nesses assuntos, eu vou sempre remeter a esses vídeos aqui que estão contextualizando a coisa. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assine o nosso canal e compartilhe nossos vídeos e nos ajude a crescer. Precisamos fazer alguma coisa pelo nosso país. Um grande abraço e até o próximo vídeo.